Bom dia, dando início à aula de biologia. O nosso assunto hoje é a duplicação do DNA. Ixi, eu coloquei química aqui, é biologia, gente. Nossa. Ó, tá gravando, mas eu já vou arrumar aqui. Não, depois eu esqueço e fica química. Então, o nosso assunto é a duplicação do DNA. Então, o processo de duplicação do DNA. A duplicação, também é chamada de replicação, ocorre na intérfase da divisão celular e é dirigida pela enzima DNA polimerase. Então, assim, as nossas células, elas têm um ciclo, tá? Quando uma célula se divide por mitose, isso acontece quando as células são repostas, né? Ou quando o crescimento de um vegetal, o crescimento de um ser vivo, né? Uma pessoa, por exemplo, uma criança, sempre acontece por mitose. As células vão se duplicando. Aí, depois que termina a duplicação, uma célula se dividiu em duas, por exemplo, ocorre um período chamado G1, onde tem o crescimento, um período chamado S, que S vem de síntese, quer dizer que o DNA já está se preparando para se duplicar novamente, tá? Que é o crescimento e duplicação do DNA. E depois o período G2, e aí a célula pode se dividir novamente. Então, é na intérfase, quando o DNA se multiplica, já que a célula vai se dividir. Lembrando que o DNA controla toda a atividade celular. Ele possui a receita para o funcionamento de uma célula, ou seja, os genes, né? Toda vez que uma célula se divide, a receita deve ser passada para as células filhas. Todo arquivo contendo as informações sobre o funcionamento celular precisa ser duplicado para que cada célula filha receba o mesmo tipo de informação que existe na célula mãe. E para que isso ocorra, é fundamental que o DNA sofra autoduplicação. Então, só lembrando, aqui a célula está se dividindo, tá? Por mitose, tá? Já começou o processo de divisão, já formou o centrômero e depois a célula se divide. Então, antes da célula se dividir, como ela vai se dividir em duas, essa célula mãe, ela vai dar origem a duas células iguais, que são as células filhas. Então, o material genético, né, os cromossomos, na verdade, que são feitos por DNA e proteínas, eles têm que se replicar, ou seja, se dividir, para cada célula ter a mesma quantidade. Então, é isso que acontece e é isso que a gente vai ver hoje, como que ela vai se dividir. Aqui eu só mostrei que a meiose, que é também um tipo de divisão, onde o nosso organismo vai produzir 4 células, mas cada uma vai ter a metade do número de cromossomos, tá? Se aqui tinham 2 cromossomos, primeiro eles se duplicam, daí a célula se divide, aí se divide novamente em duas, ou seja, vão ser produzidas 4 células filhas com a metade do número de cromossomo. Isso acontece somente nas células sexuais, ou seja, para produzir os espermatozoides e os óvulos. Então, vamos lá. A replicação do DNA ou a cópia do DNA de uma célula não é tarefa simples. Há cerca de 3 bilhões de pares de bases de DNA em seu genoma, os quais devem ser copiados com precisão quando qualquer uma de suas trilhões de células se dividir. O mecanismo básico de replicação do DNA são semelhantes entre os organismos, sejam eles bactérias, plantas ou humanos. As células precisam copiar seu DNA rapidamente e com poucos erros, para não correr o risco de ter problemas, como o câncer, por exemplo.
que aí se copiar errado, a gente chama de mutação. Para isso, utiliza uma variedade de enzimas e proteínas que trabalham juntas para garantir que a replicação do DNA seja eficiente e precisa. Então, o princípio é muito simples, tá? A gente tem uma cadeia de DNA aqui, vocês lembram que a gente viu na semana passada, né? Como que a cadeia de DNA, ela tem as bases nitrogenadas aqui, que se unem através das pontes de hidrogênio, e essa sequência aqui é uma sequência que tem que ser copiada. Então, o que que vai acontecer? Como ela tem, a molécula de DNA tem duas fitas, né? Eles mostraram uma em amarelo aqui, ou laranja, e outra em lilás, ela vai se abrir, né? Como se fosse um zíper. Então, ela se abre, claro, algumas enzimas participam na quebra dessas ligações, e os nucleotídeos livres que se encontram ali no núcleo, eles vão se encaixando em cada uma dessas bases da molécula mãe, ou seja, da fita que era original da molécula de DNA. E serão formadas duas cópias. Vocês podem ver que a sequência aqui em cima e aqui embaixo é a mesma. Ah, então, por exemplo, GGG. Aqui em cima, aqui também, GGG. Ou seja, vão produzir duas cópias idênticas. Então, a direção da duplicação é para cá. A DNA polimerase é uma enzima, tá? Que ela é tipo uma colinha, ela vai fazer com que esses nucleotídeos que estavam livres aqui, que foram se encaixando, né, completem as suas ligações. Então, é uma das moléculas-chave na replicação do DNA. É a enzima DNA polimerase. DNA polimerases são responsáveis pela síntese do DNA. Elas adicionam nucleotídeos, um por um, à fita crescente de DNA, incorporando somente aqueles que são complementares à fita molde. Vocês acho que devem lembrar, né, que as bases nitrogenadas, elas têm que obedecer àquela especificidade, ou seja, a timina sempre vai se ligar a uma adenina e a citosina a uma guanina. Ah, então não pode ser diferente, tem que obedecer esse pareamento. A adição de nucleotídeos requer energia. E essa energia vem dos próprios nucleotídeos, que possuem 3 fosfatos ligados à sua estrutura. Lembrando que o nucleotídeo é formado pela base nitrogenada, por uma pentose, que é um açúcar, e pelo grupamento fosfato. É ali que se encontra a energia. Algumas características das DNA polimerases. Elas sempre precisam de uma fita molde. Elas adicionam o nucleotídeo somente na terminação 3 de uma fita de DNA. Elas não conseguem dar início à formação de uma cadeia de DNA. Requerem uma cadeia pré-existente ou uma pequena sequência de nucleotídeos chamada de primer. Elas revisam ou conferem o seu trabalho, removendo a maior parte dos nucleotídeos erroneamente adicionados à cadeia. Quer dizer, elas fazem a faxina, né? Se elas, por exemplo, colocarem aqui um nucleotídeo citosina, não dá certo, tá? Não pode. Então, ela faz esse reparo, troca por uma timina. A replicação sempre começa em locais específicos do DNA, que são chamados de origens de replicação, e são reconhecidos pela sua sequência. Proteínas especializadas reconhecem a origem, ligam-se a esse sítio e abrem o DNA. A DNA polimerases podem somente fazer DNA na direção 5 para 3. E isso coloca um problema durante a replicação. Uma dupla hélice de DNA é sempre antiparalela,
Em outras palavras, uma fita vai na direção 5,3, enquanto a outra vai na direção 3,5. Isso faz com que seja necessário que as duas novas fitas, que também são antiparalelas a seus moldes, sejam feitas de maneira ligeiramente diferentes. Uma das novas fitas, a que se desloca de 5 para 3 em direção ao garfo de replicação, é a fácil. Então, essa aqui, ó, é a fita líder, tá? Aqui está a direção 5, para cá está a direção 3. Isso aqui eles chamam de garfo, essa estrutura onde tem o encontro, né, da fita que ainda não foi replicada com a fita que está sendo replicada. Então, a direção é 5, 3, e daí, aqui embaixo, como elas são antiparalelas, ela vai ser no outro sentido. Então, uma das novas fitas, a que se desloca de 5 para 3 em direção ao garfo de replicação, é a fácil. Essa fita é feita continuamente, porque a enzima DNA polimerase está se movendo na mesma direção que o garfo de replicação. Essa fita sintetizada continuamente é chamada de fita líder. Então, inicia-se pela separação das fitas, né? Primeiro, a fita, as moléculas de DNA, elas têm que se separar. Isso ocorre com a quebra das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E as fitas são separadas, formando a forquilha de replicação. O modelo estrutural do DNA proposto por Watson e Crick explica a duplicação dos genes. As duas cadeias do DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar. O experimento dos pesquisadores Michelson e Stahl confirmou que a duplicação do DNA é semi-conservativa, isto é, uma metade da molécula original se conserva íntegra em cada uma das duas fitas filhas. Isso a gente percebe aqui, ó. Essa aqui é a molécula mãe, as fitas mãe, e a metade dela se conserva. No caso aqui, na nova molécula de DNA que vai ser formada, quando terminar a replicação de tudo, metade vai ser da molécula original, ou seja, da fita mãe. Por isso que a gente fala que ela é semi-conservativa. No processo de duplicação do DNA, as pontes de hidrogênio entre as bases se rompem e as duas cadeias começam a se separar. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento. A adenina com a timina com a adenina, a citosina com guanina e a guanina com citosina. Uma vez ordenado sobre a cadeia, que está, escrevi duas vezes aqui também, que está servindo de modelo, os nucleotídeos se ligam em sequência e formam uma cadeia complementar sobre cada uma das cadeias da molécula original. Assim, uma molécula de DNA reproduz duas moléculas idênticas a ela. Então, mostrando novamente, que os nucleotídeos livres que estão no núcleo vão se ligando aos nucleotídeos das fitas originais, dando origem, então, a duas moléculas de DNA. Diversos aspectos da duplicação do DNA já foram desvendados pelos cientistas. Hoje, sabe-se que há diversas enzimas envolvidas nesse processo. Certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo a molécula. Outras desenrolam a hélice dupla, já que o DNA é uma
hélice, ela é uma espiral, como uma cadeia, uma escada enrolada. E há ainda aquelas que unem os nucleotídeos entre si. A enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase. Essa é a mais importante, tá? E que mais cai em vestibulares também, pois sua função é construir um polímero. Do grego poli, quer dizer muitas, e meros, parte, de nucleotídeos. Então, aqui a gente tem um desenho, uma figura, né? Um desenho esquemático, né? A DNA polimerase. Mais um pouquinho sobre a DNA polimerase, aqui. Enzima DNA polimerase. Lembrando que toda enzima, quase toda enzima, termina em ase. Então, a enzima que catalisa a adição de nucleotídeos às extremidades 3 de uma fita de DNA. Precisa de um molde, que é a cadeia molde complementar. O mecanismo de polimerização é no sentido 5,3. É o sentido da vida, né, que a gente tinha visto na charge da aula passada. Ela é incapaz de fazer DNA do zero, né, ela não consegue produzir um DNA sozinha, tem que ter um molde, e precisa ter uma extremidade 3OH livre, que é o OH da molécula, né? Possui mecanismo de correção de erros no sentido 3 a 5. Então, só mostrando, aqui uma molécula de DNA, ela está começando a sua replicação, abrindo ali as duas cadeias, e o resultado está aqui, duas cadeias de DNA idênticas. E assim a gente encerra a nossa aula, interrompendo a gravação. Muito obrigada.